Os jogadores do Inter se reapresentam nesta terça-feira para iniciar a preparação visando o jogo contra o Fluminense no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes terá semana cheia para avisar uma alternativa para suprir a ausência de Alan Patrick, que ao levar o terceiro cartão amarelo está fora do próximo compromisso. A janela de transferências enfim abre nesta segunda-feira e o primeiro objetivo da direção é regularizar Ener Valencia, mas um documento ainda impede esta regularização no boletim informativo diário da CBF. Nos primeiros movimentos, tentativas de avanço por Salazar, que tem uma proposta do Vasco da Gama recusada por um valor bem alto que espanta, de certa forma, o Inter. Além disso, as possibilidades de vendas. Johnny e Maurício podem caminhar a partir de agora e a direção aguarda as propostas que devem chegar do mundo europeu. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 3 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar projetando um pouco o trabalho que o time do Inter vai ter a partir de agora com a reapresentação nessa terça-feira à tarde, pensando na partida de domingo contra o Fluminense. O Mano Menezes vai ter uma semana cheia, são 5 dias. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí no sábado viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no Maracanã. E ele vai ter toda essa semana cheia para trabalhar pensando nas alternativas para suprir a ausência de Alan Patrick. Vamos lá, ele pode colocar o Depena, ele pode colocar o Gia Dias, que foi o que ele fez durante o jogo contra o Cruzeiro. Ele pode colocar o Ener Valencia, quem sabe, e essa pode ser uma das grandes sacadas até para colocar o Valencia em uma posição em que ele gostaria de jogar. Eu dou detalhes sobre essas opções que o Mano Menezes pode ter para a partida de domingo nesse vídeo aqui que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. E eu comparo também uma resposta que o Mano Menezes concedeu sobre uma alternativa tática que ele ganha a partir de agora com a chegada de Ener Valencia, que, vamos lá, se encaixa bem com aquilo que o Ener Valencia falou sobre posição que ele gostaria de jogar. É só clicar nesse link aqui para assistir e ver o que Mano Menezes falou para a gente tentar entender o que ele pode fazer nesse domingo, pensando em alternativas para suprir a ausência de Alan Patrick, que, com o terceiro cartão amarelo, está fora do importante compromisso contra a equipe do Fluminense. Bom, com isso, vamos ao próximo assunto, porque a segunda-feira marcou a abertura da janela de transferências. O Inter, a partir de agora, pode oficialmente fazer os movimentos de compra, fazer os movimentos de venda, e anunciar e botar para jogar. O primeiro objetivo da direção do Internacional a partir de agora é regularizar Ener Valencia. Ele já está em Porto Alegre, está treinando, nessa terça-feira deve trabalhar normalmente com bola, mas ainda não saiu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. E essa é a primeira missão dos dirigentes colorados na janela de transferências que está aberta. A expectativa, de acordo com as pessoas do Internacional, é que, até no máximo quinta-feira, o Ener Valencia já esteja normalmente no BID, porque só falta um documento, que é o documento vindo da Turquia, da Federação Turca, que autoriza essa transferência. Todos os demais documentos e todas as demais regularizações já foram feitas pelo Internacional. Falta o documento que vem da Turquia. E isso, chegando nos próximos dias, o Ener Valencia de fato é registrado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e fica autorizado, regularizado, legalizado para poder jogar com a camisa do Inter, tá? Além de regularizar o Valencia, o Inter pretende outros movimentos, como por exemplo, a contratação de um meia e de um volante. Bom, o Bruno Henrique é o volante que o Inter está tentando contratar. Há alguns dias a gente já falou do avanço que existiu em cima do nome do volante do Al Ittihad. As conversas elas voltaram a acontecer, o Bruno Henrique está conversando com o Cruzeiro e com o Inter, mas o Inter tem uma vantagem nisso porque o Cruzeiro tem um teto salarial e paga menos salários do que o Internacional, então o Inter tem uma vantagem no Bruno Henrique e está confiante na contratação desse jogador. Sobre o Rodrigo Salazar, tem uma movimentação importante no dia de hoje, que é o Vasco da Gama fez uma proposta para o Schalke 04. Outra, antes tentou por empréstimo, não conseguiu, e agora fez uma proposta por 60% dos direitos econômicos do jogador. E o Schalke 04 está recusando essa proposta. Só que, de acordo com a imprensa carioca, o valor oferecido pelo Vasco da Gama é de 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, o que já coloca o Inter um pouco mais receoso nessa negociação, porque a gente projetava que o valor de 3 milhões de euros tirava o Salazar do Schalke 04. E a princípio, por essa informação trazida pelo pessoal do Rio de Janeiro, não.
A grande questão é que o Vasco tentou pagar parcelado esses 3 milhões de euros. E o Schalke 04, segundo a imprensa do Rio, gostaria de receber esse valor à vista. Só que eu vou dizer, o Inter vai querer pagar parcelado também. Então é um jogador que também está caro para o Internacional. Se o Vasco não conseguiu pagar, o Inter também teria dificuldades para pagar o passe do Rodrigo Salazar, que é um dos objetivos da direção colorada nesse mercado de transferências. Por último, eu quero falar sobre vendas, tá? Porque agora com a janela aberta, e se abre também a janela da Europa, daqui para a Europa, devem haver avanços nas possibilidades de vendas de 2 jogadores, Johnny e Maurício. O Johnny tem sondagens do Galatasaray da Turquia, do Sporting de Lisboa de Portugal, do Spezia da Itália e do Real Betis da Espanha. O Stefano Castanha, que é um empresário italiano intermediário que está ajudando a equipe do Johnny, esteve na Europa e deve chegar no Brasil nos próximos dias com propostas pelo jogador, tá? E o Inter tem a expectativa de receber uma proposta de 7, 8 milhões de euros para vender o Johnny, que tem 90% dos direitos econômicos ligados ao Internacional. A gente tinha que era 100, mas conversando com as pessoas do Inter, elas contam 90, porque 10% precisam pagar de comissão e essas coisas. Então, 90%, que é uma boa grana. Já o Maurício, que teve propostas recusadas do Red Bull Bragantino, tem sondagens do futebol italiano, recentemente também do futebol português, apareceram algumas sondagens, mas nenhuma proposta tão clara, tão evidente, tá? O Johnny ele tá na frente do Maurício nessa questão de venda, mas o Maurício é um jogador que vem evoluindo bastante, que pode aparecer no mercado europeu com uma maior força ao longo dessa janela. Precisa evoluir o nome do Maurício ainda, mas o Johnny é um cara que este sim tem uma situação um pouco mais trabalhada na Europa para a sua venda e que isso deve avançar a partir de agora com a janela. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira porque tem Copa do Brasil. O único jogo é o do Grêmio, Bahia e Grêmio. Odd do Bahia 2.9, empate 3.4, Grêmio 2.4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!